Fala turma, tudo bem com vocês? E aí, bora para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar fazendo um react do react. A gente vai estar reagindo aqui no canal do Paulo Matias, aonde ele vai estar fazendo um react, né, da treta que deu do Lucas Bove e do Felipe Sestaro lá no Iron Talks. Eu quero muito ver esse vídeo, porque aqui a gente tem a nossa amiga Penélope, né, que tá quase que criando uma nova modalidade aqui, que é o passar pano. Né? Porque, cara, o que esses influenciadores estão fazendo. Mas assim, tá? Eu não queria estar na pele deles, sendo bem sincero com vocês. Para mim, a máscara deles vai cair, né? Porque tá ficando cada vez mais difícil comprar essa briga, né? De passar pano pro Flávio, pra passar pano pro pessoal do PL. E vamos ver, vamos assistir juntos aqui pra gente analisar fazer essa reação espontânea aqui, né? Esse react espontâneo aqui em cima das reações da Penélope e da turma da bancada aqui do canal do Paulo Matias. Beleza? Vem com a gente. Fui nesse Iron Talks ou não. O Felipe até chegou a me fazer um convite, mandar um abraço aí para ele, mas ele entrevistou o deputado estadual do PL, o Lucas Bove, e o Lucas Bove afirmou numa discussão com o Sestaro que caso uma eleição tenha dois candidatos considerados corruptos pelo eleitor, a população deve escolher aquele que achar menos corrupto. O Felipe disse que isso não é uma atitude de cristão e aí virou uma baita de uma discussão que a gente vai ver um trecho agora. Dá uma olhada nisso. Corte na política, você tem que escolher. Corrupto? Senão alguém vai escolher por você. Corrupto? Se tiverem dois corruptos na sua opinião, você tem que ver qual é menos corrupto. Ou qual pelo menos é corrupto, mas é cristão. Rapaz, só dá o poder Sei pra aquela lá. porra lá, não é cristão ser corrupto. Se der poder pra aquela desgraça que já é corrupta, ele vai se corromper Cara, plenamente. mas se não É for só ele, isso. se não for o corruptinho, é corruptão. E Se vai não ser- for, se não Irmão, for o corrupto, não tá entendendo. se não for o corrupto de Dá um direita, vai ser de fuzil, esquerda. dá um fuzil pra um ladrão de galinha e um bando ele vai roubar banco. Não. A índole tá ali, a índole tá lá. Só falta o quê? Oportunidade. Eu não apoio. Isso é uma coisa que a galera não entende. Eu digo, repito e vou repetir pro resto da minha vida. Eu apoio contra o PT, eu vou apoiar quem for. Mesmo que for corrupto? Não. Bom, aí é o direito seu, É, mas eu acho que assim, é a minha opinião. na minha opinião, é aquela história do picolé de limão e de bosta. Você odeia o de limão, mas o outro é de bosta. Você enfia, você faz assim, põe o de limão na boca. Aliás, é o que todos nós, inclusive gente que depois pregou voto nulo em 24, dizíamos em 2022. Ah, você tem nojinho do Bolsonaro? Fecha o olho e vota porque o outro é o Lula. Então assim, na minha opinião, eu Qual é a acho diferença e do eu Bolsonaro acho, aqui? e eu acho que no fundo do seu coração, Não, você qual a deve diferença pensar do isso, Bolsonaro? que você pode até, peraí, não é corrupto. tudo bem, você pode até colocar essa régua da corrupção, mas se você fizer uma análise e você tiver que escolher, e é cada cidadão que escolhe, porque você influencia milhões de pessoas aqui. Se todo mundo pensar que nem você e votar nulo, fica mais difícil ainda da gente ganhar. Eu Porque falo o pra seu todo público mundo que tá vendo esse programa. Você que tá vendo, não vote em corrupto. Não venda a sua consciência. Porra, mano, eu não consigo, cara, eu não consigo, eu até ia olhar isso aqui e ficar quieto, porque eu já vi esse corte aqui do debate lá com o pessoal do Iron Talks e o Felipe Sestaro, mas é impossível, velho, impossível. Olha o que esse cara tá dizendo, não o Felipe, né, o Bove ali. Não, tu tem que votar no menos corrupto. Cara, não existe. Cadê os teus princípios? Tu não diz que é conservador, tu não diz ele até fala que é cristão, mano, que porra de cristão que é tu, rei? Pra tu dizer que, não, tu tem que votar no menos corrupto. Por quê? Meu, corrupto por corrupto, tudo vai roubar, né? Não é essa a premissa? Pô, se eu sou corrupto, a minha profissão é roubar, ser ladrão. Eu vou dar uma maneira, vou dar um jeito aqui de fazer, de trazer a corrupção pro meu lado. Então, assim, qual que é a diferença entre tu votar num corrupto de direita e um corrupto de esquerda? A única diferença é que o dinheiro não vai pra teu bolso. É essa a diferença. Cara, e aí qual que é a segurança? Segurança nenhuma, na verdade, né? Mas é só trazendo aqui dentro de uma analogia. Qual que é, né, a segurança que nós, eleitores, que nós brasileiros, nós pagadores de impostos, nós pessoas de bem, nós que somos da vida real, temos em votar num corrupto e dizer que ele vai bater de frente lá com o STF, que é a premissa deles, que é a briga deles, que o STF, a gente vive uma ditadura do STF e tudo mais. Qual que é, né, ou que maneiras que esse cara vai ter de bater de frente com o STF, de bater de frente com a roubalheira do PT, que eles vivem dizendo, se o cara é ladrão? Tu entende? Então, assim, pensa comigo. Se o cara é ladrão, ele tem o rabo preso com todo mundo. Então, assim, como é que ele vai dizer, porra, eu vou prender o Lula, eu vou prender os ladrões da esquerda? Cara, assim, ó, eu fico até imaginando os caras da esquerda, né? Pô, os caras estão vindo, estão dizendo que vão prender a gente. Só que ele tem rabo preso também. Então, assim, a partir do momento que ele vai começar abrir, vamos dizer, ele não vai fazer isso, né? Mas vamos dizer que ele vai abrir uma investigação pra prender todos os ladrões da esquerda. Com que moral? E com qual maneira ele vai fazer que seja feito dessa forma pra prender os ladrões da esquerda? Não tem como, cara.
Porque se tu tem rabo preso, a partir do momento que tu vai querer fazer alguma coisa diferente, os caras vão te derrubar. E tá certo, velho. Tu tá com o rabo preso, tu não tem como fazer, tu não tem como competir em relação a isso. Cara, tu não pode. Só que assim, o que me incomoda, velho, é saber que esse tipo de público, esse tipo de vagabundos aqui que se dizem cristãos e de direita, eles pedem voto de pessoas honestas, cara. De pessoas do bem, de pessoas que trabalham pelo certo, entende? E tem muitas pessoas que estão caindo nessa lábia ainda, de dizer que tem que votar neles porque senão o Lula vai continuar. E qual que é a diferença? Nenhuma. Se tá ruim com o Lula, vai continuar ruim com o Bolsonaro. Se vai continuar ruim com o Flávio Bolsonaro, é a mesma bosta, velho. Não vai mudar porcaria nenhuma. Mas vamos continuar olhando aqui. Não venda a sua moral e a sua integridade, porque no final da sua vida é tu e Deus. É tu e tua família. Não apoie corrupto. Esse é o meu posicionamento. Isso é ser cristão, porra. Porra nenhuma, você está. Não? Porra nenhuma. Desculpa, não tem nada a ver. Beleza. Não tem nada a ver. Vamos com apoiar religião. corrupto. E eu digo pro seu público, vote naquele que é menos pior na sua opinião. Não, menos vote pior é naquele outra coisa. é menos pior. Se você parte de uma premissa que, cara, um cara tem alguma corrupção ali, tem alguma coisa, mas ele tem um trabalho bem feito, e o outro também tem uma corrupção, tem um indício, mas ele tem um trabalho de merda, você discorda totalmente dele, você tem que apoiar o que é menos pior. E eu não tô aqui dizendo que um é o que o outro não é. Eu tô falando no mundo real. No mundo de fantasia é maravilhoso. Só que se ninguém vota, fudeu, bicho. Ninguém vota, não, deixa o povo mas votar. o povo votar é o povo que vota com isso. Sabe por quê? Porque é o povo que vota pela cesta básica. Infelizmente, esse cara não é culpado. Ele vota com o Aí vocês estômago. querem colocar, aí vocês... Esse é o Jorge, de Curitiba. Ele quer começar a vender online, mas precisa de um nome bom para o seu domínio. Pronto. Muito bem, vamos repercutir isso? Lalazita, quero te ouvir, minha amiga. Paulo, corrupção não pode ser um detalhe, né? Eu acho que é um princípio básico, pelo menos assim, para mim, o que eu vou olhar e o que eu olho em relação a quem eu vou votar é as questões envolvidas com a corrupção. É o que essa pessoa se envolveu que pode ter sido errado, o que essa pessoa... Você falar que é cristão, que você falar que você é conservador, que você falar que você defende a família, e aí as suas atitudes não vão de acordo com esse tipo de moral, falar sobre moral e não agir conforme, não dá, a gente não aguenta mais corrupção, a gente não tolera mais corrupção, não dá para escolher o lado, a gente fica escolhendo o lado menos pior, e aí a gente só se ferra, porque quem paga essa conta da corrupção somos nós. Quem paga toda essa relação... Mas não é o lado... Assim, ó, isso que precisa ficar muito claro. Não é o lado do menos pior. Não é. Não existe... Nessa disputa aqui de quem vê quem é o mais ladrão, não existe o menos pior. Pode existir o menos ladrão. Aí, beleza. Mas o menos pior não é. Não é que, tipo assim, ó, putz, cara, eu tenho um candidato aqui que ele é de esquerda, mas ele já cumpriu com toda a agenda dele, que fez lá, espalhou Bolsa Família pra todo mundo dentro da agenda da esquerda. Mas, ok, ele fez um governo ok. E nós temos aqui o nosso o nosso candidato de direita, que ele não é ladrão, né? Começa por aí. E ele tem uma agenda liberal, tem uma agenda que vai tirar os impostos, vai deixar menos impostos para a sociedade e tudo mais. Beleza, isso seria um cenário, tá? Só que o cenário que nós temos aqui não é isso. O cenário que nós temos aqui, ele é um dos principais ladrões do mundo, né? Que está aqui como presidente do Brasil, que é o Lula. E nós temos um que está concorrendo a ser um dos mais ladrões da história do Brasil. Tu entendeu? Então, assim, cara, não é a disputa pelo menos pior. É a disputa pelo menos ladrão. E aí, cara, nós que somos eleitores, a gente tem que ter uma opinião muito crítica em relação a isso. E não podemos cair nessa lábia, né, dessa falácia que esse pessoal tá querendo colocar como narrativa dessa eleição, que a gente não pode deixar o Lula. Mas para tirar o Lula de lá, não interessa quem for que vai ficar no lugar. Tem que ser qualquer um menos o Lula. E não é assim, cara. Porque senão, daqui a 4 anos, eu duvido que o Lula esteja aí, né? Porque é impossível esse cara, né? Enfim. Mas daqui a 4 anos, se entrar um Bolsonaro que não vai conseguir fazer nada de bem pro Brasil, a gente vai estar de novo com uma esquerda em alta, querendo fazendo de tudo, né? Pra voltar ao poder. E a gente não pode fazer dessa maneira, cara. A gente realmente tem que pensar num plano de governo, num plano de futuro pro Brasil, aonde a gente consiga realmente pensar no futuro e ter uma perspectiva melhor, né? Que faz com que eles estejam sempre, os políticos estejam sempre ganhando mais e colocando no nosso bolso, seja viagens, seja a toda conta ali do INSS, seja tudo... Gente, tudo que é esse envolvimento não dá para defender, não dá para ir contra o menos pior. Vamos votar contra o menos pior, mas aí
esse também não vai se envolver, já que ele já, em algum momento, já mostrou envolvimento com corrupção? Gente, não dá. Pelo amor de Deus. Eu não sei vocês, mas eu tive uma sensação que eu tava vendo, sei lá, aquela coisa do Maluf, do Rouba Mais Faz, sabe? Roubo mais fácil. É a mesma linha, né? Aquela coisa do rouba mais faz e vai. E na hora de você ver um deputado do PL falar um negócio desse, ele misturou conceitos ali, é isso que eu quero entender de vocês, porque ele mistura cristão. Ele fala, não, mas se for corrupto, se é corrupto, mas é cristão, vota no... Como assim? Quem misturou o cristão? Porque virou a justificativa. Ele falou. O Lucas Quem falou. misturou foi o Lucas Ele fala Bob. na Assista. sequência. Não. Assista o vídeo, Penélope. Assista o vídeo. Começou Quem com essa fala. solta. Veja. Bota de novo, Iaguinho, pra Penélope ver. Presta atenção, eu nem P. acho que devia misturar mesmo. Não, Só mas quem realmente- misturou foi o Lucas. Lucas Bob. Como Lucas se Bob. ser cristão Assista de atenuasse novo. o Bota aí, Iago. Bota aí, bota. Corte na política, você tem que escolher. Corrupto. Senão alguém vai escolher por você. Corrupto. Se tiverem 2 corruptos na sua opinião, você tem que ver qual é menos corrupto ou qual pelo menos é corrupto, mas é cristão. Rapaz, só dá o poder Sei pra lá. aquela porra lá, não é cristão ser corrupto. Se der poder pra aquela desgraça que já é corrupta, Pelo menos é Ele fala- não, é corrupto, mas pelo menos é cristão. Quem De falou quem isso que foi ele. Tá ele. falando? Eles Flávio, estavam ali sei lá. numa. Ai, ela não sabe, né, pessoal? Ela não sabe de quem que ele tá falando. A inocência da pessoa é muito... Nossa, não sei nem como é que ela tá ali, cara. Como uma pessoa dessa consegue debater política se ela tem uma inocência tão pura? Pelo amor de Deus, cara. Uma discussão. Não eles tem estavam... nome nessa história. Não, calma. Mas ele é do PL, né? Calma, eles estavam numa Quem discussão. que é o candidato dele? Eu vou explicar. O Sestaro é um cara que ele é meio anti-Lula e meio anti-Bolsonaro. Meio? Ele é um cara mais de direita, beleza? Beleza. Não, ele é, mas ele recebe os caras lá. Ele Também não prega sei voto por que nulo. esses caras vão. Beleza, mas é a opinião dele, ué. A opinião dele. Claro, mas E é isso aí- que ele faz. Sim, é isso que ele faz. E aí eles estavam discutindo isso. Só que aí o Lucas Bove fala exatamente essa frase de que, olha, pelo menos é corrupto, mas pelo menos é cristão. Ele mistura os dois conceitos de corrupção e cristianismo junto, que é uma excrescência, né? O negócio, você olha e você fala, pelo amor de Deus, o que esse cara tá falando? Mas eu acho que ele faz essa mistura porque a gente sabe que os candidatos do PL, principalmente lá, encabeçados pelo Bolsonaro, que na época nem era do PL, né? Ele falava que era uma bandeira anticorrupção. Só que a gente tá num ano em que tem um candidato do PL que recebeu milhões de um banqueiro que tá preso. Eu já coloquei minha analogia aqui, tá? Eu vou trazer pro lado, né, pra esse lado aqui, que eu acho que fica mais fácil a compreensão, mas serve pros dois lados, tá? O que eu penso? Dentro dessa analogia, o Bolsonaro, ele foi aquele, vamos pensar assim, ó, o povo brasileiro era uma mulher que foi recém-traída, foi recém-deixada pelo namorado dela. Tá? Coloca isso aí também, inverte como se fosse um cara que foi recém-deixado pela namorada, enfim, tá? Mas não quero entrar nessa disputa, só quero colocar dentro da analogia. O povo brasileiro era essa mulher que foi deixada pelo namorado, tava lá no momento triste e tudo mais. E o Bolsonaro foi aquele amigo oportunista, né, que viu aquela mulher ali frágil, indefesa, que tava, porra, o cara lá, né, desfez dela e tudo mais, não quis saber dela, mas ele sabia que ela prezava por ele, sabia por que fez ela gostar dele. E o Bolsonaro fez exatamente isso com o povo brasileiro. Ele sabia que o povo brasileiro, a população brasileira não queria mais saber de corrupção, não queria mais saber de governo Lula, não queria mais saber de comunismo, e o que ele fez? Ele entrou nessa pauta anticorrupção, que ele ia fazer acontecer, que ele era Deus, Pátria e Família, e pronto. Ele comprou esse estigma para ele, né? E fez disso a sua pauta eleitoral. E assim, o povo brasileiro que estava carente disso, não tinha. A gente dependia do Aécio Neves, né? A gente dependia do Ciro Gomes. Então, assim, não era nenhum desses figurões da política que diziam o que o povo queria ouvir, tu entendeu? E o Bolsonaro foi muito esperto em relação a isso. Ele disse o que o povo queria ouvir, o povo comprou esse cara como se fosse um mito, realmente, o ídolo dessa nova política, e pronto, deu no que deu. Aí fica muito difícil os seus companheiros levantarem agora essa bandeira anticorrupção. Então parece que eles mesmos já estão assumindo. Pode ser corrupto, mas pelo menos é cristão. Vamos é uma lá. vergonha. né? Diogo, por partes, por favor, me analise. Nós voltamos à época do Maluf, é isso mesmo?
mais incrível que isso, Paulo, porque o Maluf defendia a si próprio. Aqui a minha impressão é que contrataram o PL para fazer campanha para o Lula. É inacreditável o que esses caras estão falando. É corrupto, mas pelo menos é cristão. Ele é a mesma coisa que dizer estupra, assassina e depois vai se confessar na igreja. Ah, tudo bem, ele foi se confessar, então vale a pena, vamos votar nele. Tem menor sentido. Estão fazendo campanha para o Lula, porque se é para dizer corrupto por corrupto, vote em quem tem experiência ou qualquer coisa assim, é o Lula que vai ganhar o voto, porque ele tem experiência como presidente, é isso que o eleitor vai ver. Não adianta falar o que ele pensa como ideal. E pior ainda, ele mostra que ele tem uma visão de que corrupção é aceitável. Um político que fala isso não devia ter mais nenhum único voto na sua vida, se o eleitor pudesse perceber a força que tem. Empresário, ó como é diferente você analisar a tua empresa a partir de uma gestão visual assim. Você consegue rapidamente... Muito bem. Penélope, por favor, minha amiga, analise aí este vídeo, essa situação. Não, eu acho que não tem que misturar religião com política. Eu, particularmente, acho que são coisas muito distintas e eu prefiro que elas se mantenham assim. São assuntos. Só um ponto importante, tá? Um dos vídeos que eu tenho aqui no canal, que eu trouxe, um dos primeiros vídeos que eu trouxe aqui pro canal, é essa Penélope junto com outro repórter lá, um outro jornalista, questionando o Renan Santos entrando na política e colocando outdoor. Espalhando outdoor acho que era lá, lá pro Nordeste, enfim. E aí ela trouxe aquilo como se, nossa, fosse assim, a escala máxima de corrupção dentro da política. Que como que um cara que está se propondo fazer algo diferente estava começando dessa maneira dentro da política. Mas aí, beleza, né? Nesse caso aí, o cara tem que ser realmente, excluído do debate eleitoral, porque ele não tem perfil para fazer parte da política. Isso é palavras dela, né? Só que agora, essa briga toda aqui em relação ao menos corrupto, aí é assim, não, veja bem, eles não estão falando do Flávio. Veja bem, eu nem sei de quem que eles estão falando. Veja bem, eu acho que realmente a gente não pode misturar o ser cristão, né, junto com corrupção e coisa errada. Cara, vocês entendem que assim, é dois pesos, duas medidas? Para um público que realmente são formadores de opiniões de uma forma absurda. Tem muita gente que compra essa falácia, que compra essa narrativa desse tipo de pessoa. Tem muita gente Cara, isso que me incomoda, isso que me indigna, porque tem muita gente trabalhadora que vai votar no Flávio, ou pelo menos está votando no Flávio até o presente momento, porque acha que esses caras vão bater de frente com a corrupção do Lula, que vão bater de frente com o governo do Lula. E esse tipo de pessoa aqui, que nem essa Penélope, ela sabe que ela tá defendendo algo que é errado. Ela sabe, ela não é burra. Só que pra ela vale muito mais a pena bater nessa tecla pra ganhar like, pra continuar com os gados dela apoiando ela, do que tu realmente bater pelo que é certo. Tu entende? Então, cara, é isso que me incomoda, tá? É isso que me indigna. Ainda bem que eu tô vendo uma certa parcela da população que tá realmente acordando pra isso. Né, que são pessoas realmente que, mas pelo amor de Deus, como é que eu vou que eu digo que eu sou cristão, que eu não concordo com corrupção, mas eu tô apoiando um cara que tá assim, ele tá fazendo check em todos, ser corrupto, check, fazer rachadinha, check, sabe? Então assim, o cara ele tá gabaritando tudo o que não poderia ser não poderia ser o melhor, tudo que um político declarado de direita, né, não poderia ser. Separados. Não tem como. O Estado é laico, então a política não tem que estar atrelada, na minha visão, à religião. Esse é o primeiro ponto. Agora, o Diogo acabou de falar uma coisa com a qual eu concordo integralmente. Não adianta falar o que ele acha ideal. E eu concordo, existe o campo do ideal e existe o campo do real. Então, eu acho que só um adolescente não consegue separar as duas coisas. Então, idealmente, né, e o adolescente faz isso por falta de experiência com a realidade de uma vida adulta. Né? Então, o adolescente, ele fala,
eu nunca vou fazer isso, aquilo, dentro do ideal. E tá lindo, é importante a gente se guiar pelos nossos ideais. Só que aí, se você tem 15 anos, quando você tiver o dobro, você já tiver lidado com a realidade, quando confrontado com ela, você não age como um adolescente e fica preso àquelas ideias de quando você tinha 15 anos, que, diante da realidade, se ela não atende o meu ideal, eu não vou fazer nada. Sabe por quê? Porque quando você não escolhe, você está escolhendo. Então, eu acho que esse é o grande problema do voto nulo. Que bom. Desculpa. É exatamente isso. Quando ela diz que ficar em cima do muro é tu estar fazendo uma escolha, é exatamente isso. Eu estou escolhendo não votar no corrupto. Eu escolho não votar no Lula porque ele é um ladrão. Eu escolho não votar no Flávio porque também é um ladrão. Então, assim, de maneira alguma, a gente, que seja do MBL, que seja de qualquer outra vertente da política que não está votando, que não está declarando voto no Flávio, de maneira alguma a gente está sendo... a gente, né, tá pregando isso de uma maneira, não, cara, realmente vocês têm que ficar em cima do muro. Não, a gente tá fazendo uma escolha. E talvez seja uma das piores escolhas, porque a gente, né, quem faz isso recebe crítica de um lado e crítica do outro. E tá tudo bem, só que a gente não pode dizer que a gente tá sendo os isentões da história. Não. Ele atende... Penélope. Oi? Que bom que você diz isso. Eu realmente... mas por quê? Eu nunca disse o contrário. Existe você a realidade. Você escolhe, você está escolhendo. Então você reconhece que não, eu não quem reconheço contra nada. Eu reconheço... um e outro também tem opinião. Não, eu reconheço o que eu disse. Que votar nulo é eleger alguém. Então, aqueles que, diante do critério que for, optarem por manter um ideal inatingível como o escândalo... Mas, P, não é isso que a gente está discutindo. Não, bom, peraí. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Peraí. Nós não estamos discutindo voto nulo aqui. Ninguém está discutindo voto nulo. Ninguém está discutindo voto nulo. O Sestaro... Não. O Sestaro não estava discutindo voto nulo ali. O Sestaro está discutindo voto corrupto. São coisas completamente diferentes. Não. Ele falou completamente da diferentes. questão... Não, desculpa, Paulo. O Sestaro usa a questão da corrupção, o tema corrupção, como o grande ponto para a defesa de um voto, seja ele qual for. Ele diz claramente no corte que você mostrou: eu não voto. Se eu vir um sinal, eu não voto. Então, ele está, sim, defendendo. Vocês mesmos disseram que ele é total radical. Nem Lula... Então, coisa linda. Mas assim... E qual cenário... É que vocês não enxergam fora da bolha, né? Mas assim, em qual cenário que você está vendo que só existe Lula e Flávio? É que realmente, que nem eu tô falando, realmente vocês não saem fora da bolha de vocês, né? Mas assim, é como se nada mais existisse fora esses dois, que a gente não tem concorrendo um Renan Santos, a gente não tem concorrendo um Caiado, assim, a gente não tem concorrendo o Zema, né? E cara, agora vamos fazer uma análise aqui, rapidão, entre esses quatro aqui, tá? Vamos tirar fora. Pô, eu não voto em corrupto. Ou melhor, vamos botar o Lula junto. Eu não voto em corrupto, tá? Eu não voto no Lula. Eu não voto no Flávio. Eu não voto, talvez, no Zema, porque o Zema também tem né, coisas bem estranhas envolvendo ele. O Caiado, até o momento, ele não tem, né, nada comprovado em relação a isso. Realmente, eu não sou um estudioso em cima da carreira política do Caiado, mas a princípio não tem. E temos o Renan Santos. E aí, assim, ó, no Renan Santos, a gente pode debater algumas coisas. Tu pode dizer, ele não tem trajetória política. O cara só criou um partido, mas ele não tem trajetória política. Mas, assim, dentro dessa premissa, dentro dessa ideia, que eu não voto em corrupto, eu já fiz por eliminação, eu já fiz toda essa análise e eu consigo entender em quem eu vou votar. Entende? Então não existe um mundo que só existe o plano A, que é o Lula, ou o plano B, que é o Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro. Tu entende?
nem Bolsonaro. Então, desculpa, uma pessoa que diante dessa eleição defende nem Lula, nem Bolsonaro, sendo que o Flávio é o candidato da direita. E aí agora a gente vai trazer para isso, que tem chance de desbancar o Lula, qualquer pessoa que se diga de direita, que não... Que pregue voto nulo, está trabalhando para eleger o Lula. Desculpa. Vamos lá, Diogo, por favor. Olha, primeiro, ter essa certeza que o Flávio é o único caminho para desbancar o Lula e não votar nele é justamente votar no Lula, é uma ilusão, não sei de onde. Eu acho que o Flávio não tem chance alguma. Eu já disse que eu acho que o Lula vota no Flávio no primeiro turno porque o quer como concorrente. E esse Camisa papo 10. de vote no menos corrupto, qual é a diferença entre o mais e o menos corrupto? Vamos pensar junto. Para mim é muito simples. O menos corrupto é aquele que teve menos oportunidades ou que é menos inteligente. Isso não é critério para escolher, porque corrupto é corrupto. Não dá para fazer uma comparação. Ah, mas esse é 1 bilhão corrupto, o outro é só meio bi. Ah, meio bi é melhor, porque aí eu consigo pagar as contas para ele. Pelo amor de Deus, gente. Não, mas só um ponto, né? O Flávio não é corrupto. Vocês estão usando É a sua opinião. que o Flávio É a sua opinião. Na Onde é que minha tá a visão, prova da bastante corrupção do torcida. Flávio? Cadê a prova? Prova. Eu quero prova. O dia que aparecer prova, se aparecer prova... Sim, vocês Penélope, acham que eu assim vou como não manter temos isso? provas do Lula, né? Porque teve um julgamento, foi anulado, então também não tem prova. Então vamos entrar nessa ingenuidade. se for por aí- Um cara que tá sendo Não, investigado não é como uma rachador. Pelo amor de Muito bem, vamos Não, lá. não, Regis não. Tadeu, por favor, Rezito, fale. Desculpa, o Toffoli anulou. Gente, toda a celeuma... É a prova, você não queria a que gente prova? passa Se for tem a por aí, ver Penélope. com delação falada. Se você vai defender isso, Reis, obrigada. Não, é porque a gente não é tonto. As provas são A gente é produzidas muita ou são gente. anuladas. Oi? O brasileiro não Não, é tonto. Desculpa. Ele foi inocentado? Sim. O Lula é inocente. Juridicamente, é O isso? Flávio Sim. foi inocentado? Também não. Esse papo não vai levar a lugar nenhum, Não, gente. bom, na opinião, Vamos lá, beleza. O Regis, ponto pra mim é, por favor, mantenham. O Rezito. dia que aparecer prova de corrupção do Flávio, tragam pra gente. Fala, Regis, Acabaram? por favor. Beleza? A fala do Lucas Bove é um misto de estupidez e de corrupção endêmica que existe dentro de todo o político. Não adianta vir com o papinho de que não se deve misturar religião com política, quando nós temos bancadas evangélicas em todos os níveis da política. E o pensamento do Lucas Bove é o pensamento generalizado, que é o seguinte: nós fazemos a nossa campanha e os menos corruptos deverão ser eleitos. Que nós temos agora um medidor de corrupção. Nós temos os sommeliers de medidor de corrupção. Vejam a que ponto a coisa chegou. Um deputado, ou sei lá o que raio que o parta, evangélico, Não sei se é evangélico, não sei. dizer... Cristão, né? Ele tá- Não sei se é evangélico. Não, mas cristão no geral, cristão, evangelho geral. Olha, gente, vote no menos corrupto e ainda mais se esse menos corrupto for cristão. Isso é uma abominação, é o total desmonte de qualquer esperança que o povo brasileiro tenha de mudar os rumos do país. É por isso que... Isso aqui tem um ponto, tá? Tem um ponto e eu acho, eu tenho uma visão e deixem nos comentários se vocês têm um pensamento um pouco diferente. Mas eu tenho um ponto nisso aqui. Eu acho que assim, ó, quanto menos pessoas que realmente têm um pensamento crítico, têm um pensamento de realmente trabalhar pelo certo, de pensar em algo de plano de governo para o Brasil, ou pensar em algo de realmente, cara, eu sou trabalhador, pago imposto, mas assim, eu quero ter educação, quero ter saúde, enfim, eu sou pelo certo, tá? Quanto menos pessoas que têm esse pensamento se levantarem e colocar sua opinião crítica e não comprar uma briga de torcida, mas realmente expor a sua opinião e criticar esses políticos aqui,
Porque se eu sou um leitor desse cara aqui, cara, eu realmente eu vou criticar ele, entendeu? Só que agora, assim, o que mais acontece e que esse pessoal acaba fazendo é que, assim, entra o povo brasileiro, são uns tapados, entra numa briga, uma narrativa de torcida, numa briga de torcida, que nem essa Penélope acaba fazendo. E aí, cara, esses políticos se sentem confortáveis pra ir num podcast onde tem milhões de pessoas assistindo. Não exatamente milhões, mas tem milhares de pessoas assistindo. E eles se sentem confortáveis para dizer que realmente você precisa escolher entre o menos corrupto. Porque se ele diz que você precisa escolher entre o menos corrupto, provavelmente ele também seja. Tu entende? Então, assim, por isso que eles estão tão confortáveis, por isso que o Lula se sente tão confortável em ir num palanque eleitoral e dizer que, tipo, pô, não interessa, eu já roubei muito no passado, mas hoje não roubo mais. É óbvio, cara, porque indiferente do que ele diga, vai ter os gado dele lá que vai votar nele. É por isso que o Flávio pode fazer o que ele bem entender, que tem os gado que vai votar nele também. Embora eu ainda tenha esperança que o povo de direita, que se diz direita, que vota no Flávio, ainda não é tão alienado quanto o pessoal da esquerda, né? Eu ainda tenho essa esperança. Mas, na minha visão, é isso, tá? Esses políticos estão se sentindo tão confortáveis nesse ponto de realmente ir em TV, em rede nacional, praticamente, e dizer que realmente, cara, a gente é corrupto, tem que escolher entre o menos corrupto aqui. Na minha visão, é isso. Eu, Regis Tadeu, anulo o meu voto há décadas. Décadas. Porque eu não vou ser cúmplice com o meu voto de um sistema político totalmente carcomido pela corrupção. Muito bem, vamos abrir uma enquete agora, meu querido Elvis. Você concorda com a fala do Lucas Bove? Interrogação, sim ou não, essa fala que a gente está repercutindo justamente aqui agora do menos corrupto, beleza? Ou coloca, você votaria no menos corrupto? Não é mesmo legal? Vamos perguntar se as pessoas concordam. As pessoas com a podem se comportar como adolescentes concordar a vida inteira. ou Não discordar. escolher é escolher. Não dá pra... Ninguém... Gente. Eu gostaria Mas muito por de que um argumento adolescente? contra esse. Por gentileza, me tragam um argumento sobre esta afirmação. Quando você não escolhe, você está escolhendo. Quer você queira, quer não. Sim. Sim, eles estão escolhendo não Sim. votar numa pessoa que seja um lixo ou que você seja está... corrupta. E aí, É uma escolha. Exatamente, pô. Tudo bem. Só que isto não é, desculpa, não é um comportamento de alguém que reconhece a importância do próprio voto. Então, essa pessoa ela é extremamente autocentrada, porque na prática, alguém vai escolher por você. Então, quem se sente à vontade transferindo a própria responsabilidade é livre para fazer. Mas dizer que isso torna a consciência dessa pessoa tranquila não faz o menor sentido. Porque, na prática, o pior dos piores, e eu não estou falando que o Flávio é corrupto, ninguém vai tirar de mim, ninguém vai distorcer o que eu estou falando. Eu estou falando num cenário hipotético, não neste real. Então, diante desta dúvida, e nem precisava ser sobre política, se você tem uma disputa e você se omite, você está tirando o seu da reta. Como que você tem a consciência tranquila? Olha para o país, olha como tá. Ela realmente quer falar sobre consciência tranquila. Ela, assim, de verdade, tá? Eu não consigo. Eu já peguei ranço, tá? Mas assim, eu não consigo entender que uma pessoa dessa aqui tá falando realmente sobre consciência tranquila. Porque eu não consigo achar que esse tipo de pessoa que sabe o que tá falando, que não é uma pessoa leiga sobre política, ela se sinta no direito de dizer que ela é ingênua dentro desse caso. Que realmente eu preciso que me mostre, que esfregue na minha cara comprovações de que realmente existe fatos e argumentos de que o candidato dela é sim um corrupto. Eu não consigo entrar nessa linha de realmente achar que ela é somente ingênua, tá ligado? Não consigo. É isso, quem que tira esse Vamos cara? lá. Porque essa galera diz que, tudo menos o PT. E ao mesmo tempo diz, eu não vou votar.
Então, desculpa, é difícil Deixa eu ver o defender. resultado parcial. Só um minuto aqui, Diogão. Eu vou passar para você, prometo. Deixa eu só ler aqui o resultado parcial. Aqui já estamos com mais de 200 votos, é isso? 217 votos agora computados em um minutinho. 87% agora da nossa audiência está dizendo que não concorda com a fala do Lucas Bove e 14% ainda aparecendo aqui que concorda com o que ele disse. Diogão, pediu? Sim. Penélope, eu acho que ninguém aqui está querendo usurpar a sua idolatria bolsonarista. Você tem todo o direito. Mas essa colocação no dia 8 de julho, que nós estamos diante de uma moeda com cara ou coroa e que tentar deixá-la em pé é impossível e ainda ajudar um dos lados, é completamente real. Nós estamos muito longe do segundo turno. Nós estamos muito longe de ter que aceitar e abaixar a cabeça para uma determinação de uma pessoa e mais, de outro lado, pode-se até dizer Dilma, aquela que decide por todo o seu partido também, que nós teremos que escolher entre eles se não seremos isentões ou isso ou aquilo. As alternativas são muitas, inclusive procurar fazer tanto Flávio Bolsonaro quanto Luiz Inácio Lula da Silva de saírem dessa campanha. Por mais que seja quase que impossível, as pessoas têm o direito de lutar por isso enquanto houver um mínimo fio de esperança. Portanto, tentar carimbá-las como pessoas não participantes, não dignas, não sei lá o que, isentonas, seja o que for, porque não seguiram, já que são mais à direita, não seguiram a obediência a Jair Bolsonaro, é de um impositivismo inaceitável, Penélope. Não, eu discordo, eu nunca faria isso. Eu sei que você discorda. Eu sou a primeira a respeitar o direito de qualquer pessoa e de não me fazer vítima dele. Da mesma maneira, Diogo, eu agradeço a sua consideração, eu também não vou desrespeitar o seu luto pela terceira via. A gente aguarda, eu só estou me baseando na realidade das pesquisas. E aí a gente vamos adiante, vamos ver o que vai acontecer. Eu quero ver isso aqui, tá? Olha, eu grave isso que ela acabou de falar agora, que ela está se baseando na realidade das pesquisas. Nós temos, sim, a possibilidade de estar levando, né, o Renan Santos vai bater 10%, né, isso que nem começou ainda nacionalmente, essa corrida, né, presidencial, ele ainda está como pré-candidato e tudo mais. Então, assim, ela está me dizendo que num cenário onde o Renan esteja batendo quase de lado a lado com o Flávio, porque, cara, o Flávio vai derreter ainda muito mais. Então, se o Renan começar a bater de frente, ou quase chegando lá em relação a... Porque hoje a gente já tá vendo muita gente que fala, porra, mas eu até gostava do Renan, até gosto do que ele fala, mas, cara, ele não tem chance, né? Ele tá lá com 2, 3%, beleza? Não tá mais com 2, 3%. Tá batendo a quase 10%. É pouco. Ainda acho, né, que é pouco, claro, pensando numa perspectiva de ganhar essas eleições. Mas e daqui a pouco, se ele começar a incomodar, se ele começar a encostar lá no Flávio Bolsonaro, daí talvez ela mude de opinião? Muito pouco provável. Isso aí você isentona, na minha opinião. Tudo bem, eu seu direito. Na minha não. Eu, inclusive, você começou dizendo... Não é nem ser isentona, pra mim é ser oportunista. Porque daí, tipo assim, ela tá lá com o Flávio, não é por conta dos ideais que ela acredita estar com o Flávio. Ela tá junto com o Flávio porque o Flávio tá no topo. Se porventura entrar outra pessoa lá, talvez ela vá apoiar essa pessoa porque essa pessoa está no topo no lugar do Flávio. Então, pra mim, isso não é convicção. Isso é ser oportunista. É isso. Que eu sou bolsonarista. Diante de... Eu, como alguém que olha e vê claramente uma reação violenta de um sistema querendo se sustentar, eu vou escolher votar no candidato que é o que incomoda essa galera. E isso eu bato no peito. Que é o Flávio. Isso que eu tô fazendo. Que é o Flávio, que dá abraço no Alexandre de Moraes, que vai ao Supremo, que diz que conversa com os ministros do Supremo abertamente. Preso, o irmão dele é ele que vai combater o sistema, o Flávio que é o sistema. Meu Deus. Pró-STF? Ah, tá bom. Tá bom. É óbvio que ele não é senador. Ouça as falas dele. É óbvio. Se você assinou o seu ChatGPT pelo Google, você tá jogando dinheiro fora. Deixa eu te explicar. Muito bem, meus queridos,
O que é óbvio é que a nossa audiência aqui é muito, mas muito fiel a nós. E eu quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui nesta quarta-feira, véspera de feriado caos, aqui né? em São Gosto Paulo. do caos. Amanhã a gente vai estar com o programa gravado, sexta-feira a gente está com o programa gravado, mas segunda a gente está de volta ao vivo, hein? O povo gosta de um caos. E eu queria pedir a você que está nos acompanhando agora o seu like pra gente virar pelo menos uns 2.500 likes aí. Senta o dedo no like, seu Guiomar. O seu Epaminondas tá meio calado, né, Regi? Botar gente diferente pra sentar e conversar, mas a gente faz. Quem é a favor de velório? Quem é a favor de... Quem doer? Xigi do Olha mundo. essa moral aí de que pagou, Certo? levou, tô brincando. Mas, basicamente, minuto. Mas Calma. estamos todos. Bom, turma, acho que é isso, né? Agora eles não vão. Acho que não vão se aprofundar mais dentro desse tema. Eu acho também que eu consegui colocar aqui as minhas ideias. Se você concorda com esse tipo de opinião, já deixa teu like aqui, comenta aí no vídeo, deixa tua opinião. Se você não concorda também exatamente com o que eu tô pensando, se realmente você é um bolsonarista e tem realmente argumentos sobre ao votar no Flávio, porque ele realmente é a única alternativa de direita, deixa teu comentário aqui deixa tua opinião nos comentários, melhor dizendo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, a gente tá começando esse projeto agora. Como eu falei já em outros vídeos, a ideia desse canal aqui é realmente tirar essa narrativa de que existe somente dois lados, né? A gente está começando uma corrida presidencial que tem outras alternativas, né? Bem melhores do que as que estão lá na frente, e o que eu acho que só tem que as pessoas realmente enxergar de uma maneira diferente, de uma perspectiva diferente, e confiar que não existe somente um lado que vai bater de frente lá com o coisa ruim lá, né, o inominável, o Lula. Então é isso, tá? Deixa teu like, compartilha esse vídeo e vamos pra cima. Valeu!